Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de todos para mais essa etapa do nosso workshop aqui, na busca das discussões para uma organização melhor para o TURF no Brasil. Quero começar agradecendo aqui tremendamente toda a diretoria do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, que nos deu essa acolhida e nos permitiu estarmos todos juntos aqui hoje, com toda essa atenção. Presidente Vec, aqui ao meu lado, o nosso vice-presidente aqui, um braço enorme. Então, agradeço muito a presença de todos e queria dizer a vocês que é mais uma etapa importante para a gente e temos a expectativa, nós vamos começar aqui na sequência aqui com as palavras, na busca de um novo caminho realmente para a estrutura do TURF no Brasil. Assim a gente vê essa necessidade e queria agradecer a todos pela presença, seja por Webex, seja a presença física. Tovec, queria passar a palavra para dar as boas-vindas aqui à nossa turma. Bom, muito boa tarde, nossos companheiros de luta em prol do TURF. É um prazer enorme para o Jockey Clube do Rio Grande do Sul recebê-los aqui conosco nesta manhã, no festival, a semana que integra o Festival do Bento Gonçalves. Eu vinha tratando com o Alessandro essa questão e, evidentemente, que o Jockey Clube do Rio Grande do Sul não pode ficar fora desse circuito de debate de uma entidade que se pretende fundar em prol das entidades de TURF, que congregue não só os clubes, mas também as associações de criadores, de proprietários, sempre visando um avanço. Falei para o Alessandro que é um debate longo, um debate que tende a ser muito proveitoso, profícuo em prol do TURF. Todos aqui têm a melhor das intenções, nós podemos, evidentemente, que divergir da forma como fazer ou, eventualmente, de como proceder, mas uma coisa é consenso entre todos nós, que o TURF precisa avançar, precisa ter melhores condições de agregar as suas entidades, precisa ter uma melhor integração entre as entidades e as associações de criadores e proprietários, enfim, precisamos ter uma unidade de pensamento e metas para que o TURF avance cada vez mais. O que se vê hoje é um modelo em que cada entidade luta para sobreviver, mas está na hora de virar a página. Eu acho que unindo esforços nós vamos chegar adiante. Não é privilégio do Jockey Clube do Rio Grande do Sul a crise ela é de qualquer Jockey Clube. Nós temos hoje até uma situação privilegiada em relação ao momento em que o clube vive. Um momento de expansão, um momento de avanço. Mas isso não é o suficiente. Os clubes são deficitários. O Jockey Clube daqui passou por uma crise muito grave que abalou quase que mortalmente toda a credibilidade que a nossa atividade tinha perante a sociedade. Eu confidenciava ao meu amigo Luiz Otávio do Rio de Janeiro ontem que, mercê desta crise, nós temos uma séria dificuldade em conseguir um patrocinador, porque os grandes empresários temem em associar a marca dele ao TURF, porque o TURF ficou estigmatizado como clubes que não pagam contas, que são irresponsáveis, que têm jogadores inveterados, que levaram famílias à bancarrota, ou seja, é muito difícil hoje você chegar numa empresa de grande porte e pedir que ela associe a marca dela ao TURF. Isso por conta do buraco em que o TURF se meteu. E o nosso objetivo, Alessandro, é todos nós trabalhar para tirar o TURF desse buraco e, quem sabe, daqui uns dias, a gente, com um telefonema apenas, consiga levantar um patrocínio para uma prova do Padrão do Bento, do Grande Prêmio Brasil, do Grande Prêmio São Paulo, da Penca de Alegrete, que nós consigamos fazer eventos sem ter que empreender uma energia enorme para conseguir poucos reais. Que a gente possa, com muito pouco esforço, conseguir muitos reais. Então, eu vou desejar ao Alessandro, para quem vou passar a palavra, que é, sim, o coordenador de todo esse evento, o maior sucesso na condução dos trabalhos, que a gente possa ter aí uma manhã, início de tarde, de muito trabalho e muita objetividade, no sentido de avançar, sempre pensando numa meta comum, que é a sobrevivência do esporte que nós gostamos e a sobrevivência financeira dos clubes que são, por que não dizer, a nossa segunda casa. Muito obrigado pela presença de vocês e espero contar com os senhores amanhã no Bento Gonçalves.
Antes de começar, eu queria só dar 2 palavras aqui para elogiar o trabalho que vem sendo feito por essa diretoria aqui do Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Realmente a gente vê com uma felicidade enorme todo esse esforço e tudo que tem sido feito aqui na busca da recuperação da atividade aqui. Nós sabemos, presidente Beck, que é um trabalho árduo, sabemos a dificuldade que existia aqui nos cenários das diretorias passadas, sabemos que é um trabalho que tem sido continuado, mas que tem sim um esforço muito grande dessa diretoria atual, e o reconhecimento nós vemos pela atividade, pelo volume de obras e por tudo que vocês estão conseguindo fazer aqui. Então isso no fundo passa a ser até um exemplo, e esse ambiente que a gente espera poder criar no futuro é uma maneira de transportar exemplos como esse para dentro da cadeia do turf. É muito importante essa troca de experiências, que isso exista um ambiente para onde isso possa vir e ser trazido à mesa e a gente possa ter contribuição de todas as partes e todo mundo conhecendo como essas coisas são eventualmente possíveis ou viáveis. Embaixo dessa troca de experiências a gente enxerga a possibilidade de recuperação e crescimento para toda a cadeia. Então, parabéns a todos vocês e vamos começar os trabalhos. Então. Eu queria, vamos por favor, eu queria pedir a atenção de vocês, a gente ia começar, a transparência já está aqui, a gente tem uma sequência aqui prevista, a gente vai fazer uma breve introdução aqui para vocês, fazendo um histórico de como é que a gente chegou na reunião de hoje. Essa é um pouco a programação de hoje, a gente tem essa abertura agora, a apresentação da iniciativa, como é que a gente chega até o dia de hoje. Isso, depois nós vamos passar para a questão de serviços e benefícios, ou seja, o que essa estrutura pode trazer eventualmente de positivo para as organizações de hoje, como é que a gente vê isso, e queremos trocar um pouco dessas experiências com vocês. Depois a gente tem uma segunda etapa, onde a gente fala um pouco dos detalhamentos dessa estrutura, ou seja, entendido esse tipo de serviço, como é que ela poderia ser organizada, como é que a parte física disso, como é que a gente enxerga a estrutura, custo dessa operação, da onde vem eventualmente recurso e funding para que essa estrutura se sustente, e a parte jurídica dela, como é que a gente enxerga, pelo menos num primeiro passo, como é que essa estrutura poderia ser criada. Então, esse é um pouco da sequência, e a gente espera estar, por volta da 1h30, 2 horas, ter conseguido concluir um pouco das discussões. Então, dando sequência aqui, a gente entra nessa fase de abertura dos trabalhos. Vamos falar um pouquinho da apresentação da iniciativa da estrutura da Liga Brasileira de Turf. Isso aqui é um pouco do histórico, quer dizer, começa lá atrás, quando o trabalho do Turf Forte contratado, a grande maioria já ouviu isso. Então, lá atrás a gente construiu esse trabalho do Turf Forte, buscando alternativas para o modelo de gestão do turf no Brasil. Foram trazidas algumas experiências que acontecem ao redor do mundo, alguns caminhos, e fomos começando a identificar um pouco dos nossos problemas. Em junho deste ano, nós fizemos um primeiro seminário em São Paulo, onde se falava principalmente da viabilidade do turf pelas apostas em corridas de cavalo. Isso é uma questão muito importante e que nós temos a clara compreensão de que esse é um caminho possível. Quer dizer, esse é um caminho que a gente pode desenhar, nós não dependemos de terceiros, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de ninguém para fazer uma melhor exploração da questão das apostas. Então, esse foi o principal ponto desse encontro lá em junho. Pois em agosto, a gente teve o primeiro workshop, na verdade, organizado no Rio de Janeiro, e tivemos a felicidade de contar com a presença do Louis Romanet, que é o presidente da Federação Internacional, e também da presença do Marcel Zarur como presidente da USAF. E nessa discussão, primeiro trabalho, como eu disse, foi oportuno para ver que efetivamente nós precisamos de uma organização diferente. Recomendação do senhor Romanet, para vocês terem ideia, ele era até um pouco mais amplo, e esperava que a América do Sul tivesse uma única organização para tratar de corridas de cavalo. Isso é um assunto ainda muito longe da nossa visão, mas dentro do ambiente Brasil,
a possibilidade de criar um órgão que possa, no futuro, abrigar a estrutura como um todo, é um pouco da linha que a gente espera começar aqui a partir desses encontros. Uma coisa importante também, ficou claro que para a sustentação dessa estrutura é muito importante que haja representação de todos que têm envolvimento na atividade. Jockeys clubes, associações de criadores, de proprietários, profissionais de turf, que de alguma maneira precisam estar participando dessa construção e da continuidade dessa estrutura. Depois, basicamente, hoje nós estamos na busca já de um segundo passo, onde a gente entra no caminho de discutir efetivamente. A partir da reunião que nós tivemos em São Paulo, ficou claro que, por uma grande maioria, se enxergava a Liga como uma boa solução. E lá nós dissemos o seguinte, não é a única, talvez existam outras, mas esse é um ambiente para que a gente traga essa discussão. Se existem propostas eventualmente melhores do que a Liga, é um bom momento da gente trazer para a mesa e discutir. O que nós temos a certeza é que a estrutura, da maneira como ela está, ela não pode continuar. A gente continuar fazendo as coisas como a gente faz, a atividade, provavelmente em poucos anos, estará em uma situação muito delicada. Independentemente da capacidade de um ou outro jockey clube buscar uma outra forma de sustentação. Mas há uma atividade que não se sustenta pela atividade principal, ela sofre riscos e sofre problemas futuros. Grande risco de sofrer problemas futuros. Então, a partir daí, essa foi a visão do último encontro em São Paulo, e nós ficamos com algumas responsabilidades para esse encontro. Tá bom, então a Liga é uma boa proposta, mas quanto custa isso? De que maneira a gente paga a conta? Como é que ela seria organizada? Como é que funciona isso? Então, esse é um pouco do foco da reunião de hoje, trazer a vocês uma discussão de como é que isso eventualmente poderia ser viável, que tipo de serviço ela pode prestar para as organizações e de que maneira ela é fundiada e como é que isso poderia ser regulado. Como o presidente Vecchio colocou, e é uma questão importante, quer dizer, tudo isso vai passar por profundas discussões. Não é uma situação que é simples, não é na reunião de hoje que a gente sai com um processo desse pronto e montado. Na verdade, nós precisamos da contribuição de todos vocês na construção desse caminho. Como é que isso vai ser regulado? De que maneira o estatuto vai funcionar? O que está aqui hoje é uma mera ideia, pontapé inicial para a gente começar a construir isso, e essa construção, ela obrigatoriamente precisa nascer embaixo da discussão e do envolvimento de todos vocês que têm interesse pelo negócio. Então, é um pouco do caminho que a gente pretende começar a seguir a partir de hoje. Então, chegando na nossa reunião de hoje, 3 pontos principais, quer dizer, reiterar a necessidade do objetivo da Liga, quer dizer, isso é a visão, quer dizer, essa organização para nós é a solução para o turf. Como eu disse, se existem outras ideias, é um bom ambiente para a gente trazer isso à mesa. Apresentar hoje a parte de serviços e benefícios e falar um pouco do detalhamento da parte de financeira e da parte legal, como é que isso poderia eventualmente funcionar. Importante para início aqui, quer dizer, a lógica de tudo isso, nós vamos passar para vocês o seguinte, nós temos alguns objetivos. Então, a gente tentou alinhar um pouco quais são esses objetivos. Aqui existem alguns, pode ser que existam outros, é importante também a contribuição de todos vocês no que vai ser visto aqui. Nós também estamos alinhando alguns conceitos, em base a que conceitos essa estrutura, no nosso entender, deveria funcionar. Volto a dizer, isso aqui é meramente uma proposta inicial, e se existem coisas que devem ser agregadas ou discutidas aqui, é exatamente isso que a gente espera fazer. E aí, embaixo disso, nós temos uma estrutura jurídica, como é que isso deveria funcionar, a parte, estrutura física, que tipo de estrutura, como é que ela é organizada, que tipo de serviço, como é que ela vai apoiar, como é que ela vai funcionar e como é que ela basicamente vive, a parte financeira dela. Entrando na questão dos objetivos, nós colocamos ali como objetivo principal a viabilização financeira do turf através da atividade fundamental. O que quer dizer isso na prática? Nós sabemos de vários esforços que estão sendo feitos pelos jockeys clubes na busca de
entrada de recurso e caixa, através de eventos, através de aluguel de espaço, através de outras portas de recursos. Nós não temos nada contra isso, ao contrário, tudo que puder ser feito é muito bom para o negócio. Mas, em função dessa nossa dura realidade hoje com a questão das apostas, nós deixamos de pensar nas apostas como caminho para a sustentação da atividade. Existe hoje um sentimento de que apostas em corridas de cavalo não sustenta mais a atividade. Então, o que nós temos como objetivo é mudar um pouco essa mentalidade, trabalhar porque isso está nas nossas mãos. Nós não dependemos de ninguém para fazer isso. Aí dizem, não, mas então o caça-níquel, etc. Tal. Não é nada contra, isso é uma discussão que, que deve ser levada, está sendo conduzida, como é que vai ser feito, se o governo federal vai aprovar ou não. Nós não podemos parar de pensar no nosso negócio aguardando que uma solução mirabolante apareça. Eu não sei se ela vai aparecer ou não sei que vontade política tem, não sei se leva 1 ano, 10 anos, se vai acontecer ou não. O que nós estamos batendo é que nós temos que pensar naquilo que está nas nossas mãos hoje, não amanhã. Isso está nas nossas mãos. Transformar, entre aspas, a maneira como as apostas em corridas de cavalo são vistas organizadas e administradas no Brasil, está nas nossas mãos. Então, a busca pela viabilidade financeira da atividade, pelas apostas em corrida de cavalo, que eu posso dizer a vocês é que nós temos a certeza que essa é a maneira mais saudável de sustentação do nosso negócio. Nós sabemos aqui, presidente Beck, nós temos vários exemplos aqui de clubes que têm a história, juntaram outros interesses. Exemplo típico do Jockey Clube Brasileiro. Nada contra a medida, foi feito lá no passado a decisão de que incorporação de sócios, quer dizer, bem traz renda para o clube, é uma maneira de interpretar, mas o fato é o seguinte, o Jockey Clube Brasileiro, como exemplo, esse ano terá um ano positivo em matéria de caixa, pela posição que nos foi passada pelo presidente Palermo, que é efeito de uma administração bem feita lá. Aparentemente, o resultado lá leva a alguma coisa perto de 14 milhões em caixa no final do ano. Só que a atividade de turf, da maneira como ela é interpretada hoje lá, perdeu 20 milhões no ano. Então, isso vem sustentado através de aluguéis, de outras coisas que são feitas, bem discutido, tá bom? Você pode interpretar que o prédio que está sendo alugado foi construído pelo turf, e a gente ficar nessa discussão. Mas nós temos lá um grande risco de que um sócio que não tem interesse pelo turf, amanhã levante o dedo e diga, mas por que perder 20 milhões nisso? Vamos construir outra quadra de basquete ou fazer outra coisa. E a administração, ela sofre esse tipo de problema. É natural. São 5.700 sócios, se não me engano, né, Antônio Carlos? Dos quais provavelmente menos de 500 têm interesse pelo turf. Então, é um cenário, se o turf conseguir equilibrar a sua situação sem depender, é um benefício enorme e a garantia de que isso, basicamente, não vai passar nunca por problemas de discussão. A união dos interessados dentro de um mesmo contexto participativo e profissional é um segundo ponto que a gente coloca como objetivo. Hoje, efetivamente, é muito difícil, a gente não consegue trazer para a mesa todos os que têm algum tipo de interesse nessa atividade. Então, a gente conseguir criar um ambiente onde a representação das estruturas possa estar presente, agregando com experiências, agregando com problemas, trazendo as dificuldades, a gente podendo, através dessa visão, construir um caminho de recuperação e de melhora para a atividade, é uma das coisas importantes que nós estamos colocando lá como um dos objetivos principais. O desenvolvimento do interesse pela atividade. Como o presidente Vec acabou de colocar, hoje nós temos um grande desafio pela frente, que é a mudança de imagem. Trazer de volta o interesse da família, das crianças, do apostador que não tem conhecimento profundo. Quer dizer, como recuperar isso perante a sociedade é um desafio. E não pode ser um desafio isolado. Não adianta um jockey club isoladamente fazer um trabalho como esse e, eventualmente, o turf em todo o resto do Brasil funcionar de outra maneira. A gente precisa ter integração e foco e nós precisamos buscar maneiras para mudar essa imagem da atividade. A atividade, ela tem, como todos vocês sabem, um outro enfoque aqui, que é a parte de empregos, o divertimento, o espaço, são várias coisas que a gente tem que tentar explorar
na medida de buscar realmente o interesse pelas pessoas de volta à atividade. A modernização dos instrumentos, essa é uma questão, tecnologia e a melhor administração, nós estamos colocando isso como um objetivo, porque sem isso a gente não consegue fazer nada. Se a gente não estiver organizado, se nós não tivermos aqui instrumentos e tecnologia que nos permita fazer um melhor uso de todo esse instrumento, que são apostas em corrida de cavalo, nós não vamos conseguir caminhar e produzir melhor. Mais do que isso é uma questão frequente e contínua. Não adianta a gente fazer um esforço e compra ou faz alguma coisa no dia de hoje. A atividade precisa trazer renda para que a gente mantenha isso com atualização. O mundo muda a cada dia. Então, a gente precisa ter conhecimento de causa, ter uma estrutura que possa nos ajudar a buscar o que é de melhor no mundo, como é que a gente traz isso aqui para dentro. Hoje a gente tem isso sendo construído de uma maneira isolada e de uma maneira muito tímida. Então, através da experiência de pessoa A ou pessoa B que conheceu, que teve aproximação com tecnologia tal, tentando contribuir com o Jockey Club A ou B ou C. Isso aqui, o que a gente propõe é que a gente busque o que tem de melhor no mundo e ofereça para todo mundo. Essa estrutura deve fazer isso. É função dela, basicamente, ver como é que viabiliza e como é que disponibiliza isso para todo mundo. E a internacionalização do nosso produto, a gente coloca como um dos pontos. Por quê? Porque hoje nós estamos num mundo que está globalizado. Quer dizer, é verdade que já é um grande passo se a gente conseguir organizar a atividade internamente. Mas essa comunicação futura, recebimento de corridas de fora, a possibilidade de a gente exportar as nossas imagens para outros países, isso será uma porta quase que obrigatória no futuro. Então nós precisamos nos preparar para isso. Não é uma coisa que você faz da noite para o dia, nós estamos há alguns anos desse esforço e dessa organização. Passa por uma mudança importante que precisa ser aculturada, não é só questão de tecnologia, precisa um aculturamento para que a gente possa chegar nesse cenário e ter amanhã a possibilidade de levar as nossas imagens para outros ambientes. A questão dos conceitos, isso aqui, como eu disse a vocês, é uma opinião que parte da Associação Paulista, mas ela precisa receber contribuição de todos. A gente colocou esses pontos, que são pontos em destaque, não são só esses, mas são os pontos que a gente decidiu por destacar. Falamos aqui no foco da oportunidade de participação e não da obrigação. O que quer dizer isso? O conceito dessa entidade que se imagina criar, nós imaginamos que ela não precisa ser uma estrutura que todo mundo está obrigado ao que está desenhado lá. Ela tem, a partir do momento que ela traz um interesse e congrega eventualmente as estruturas, o que a gente enxerga para ela é que ela seja uma organização para propor melhores. Então, ela vai levar a conhecimento dos jockeys clubes, das associações, caminhos. Então, mas isso parte pelo modelo de dizer, não, então o Jockey Club, você é obrigado a usar isso? Não, a gente tem que respeitar a individualidade de todos. Essa é a nossa proposta, é a maneira como a gente vê. Mas quer dizer que, de repente, daqui 1, 2, 3 anos, você pode ter sistemas funcionando em paralelo. Possível, mas se o sistema que a associação hoje da Liga Brasileira vier construir, vier propor, ele for competitivo, ele for lógico, ele for agressivo, eu não vejo por que Jockey Club A ou B não se integra nisso. Se o sistema de Jockey Club A ou B é melhor, nós precisamos trazer para dentro da Liga e implementar para os outros. Isso não precisa ser uma forma de obrigação, é uma forma de convencimento pela capacidade das propostas que vão ser construídas. É a maneira como nós estamos recomendando que seja o conceito dessa Liga. De maneira prática, nós temos exemplos, os jockeys clubes estão organizados, têm sistemas de apostas, tem uma organização já existente, administra suas corridas. Então a Liga vai chegar amanhã e tomar conta dessas corridas e passar a administrar tudo isso. Não. Se esse é um cenário para daqui a 10 anos, isso é um cenário que vai se ver prático. Se isso for bom para os jockeys clubes daqui a 10 anos, vai nascer naturalmente.
Se não for, ela vai viver basicamente apoiando essas estruturas para que elas melhores estejam organizadas. É esse o conceito que a gente aponta, né? A união de modelos, estruturas e objetivos é o que a gente coloca. Quer dizer, isso é um objetivo que nós temos que perseguir sempre. Vai ser obrigatório assim? Não. Mas a gente espera poder ter um ambiente onde a gente troca experiências, a gente vê realmente o que tem de positivo, o que tem de melhor e busca unificar. Esse tem que ser o nosso desafio eterno, né? Se isso vai ser colocado como uma obrigação imediata, não. Mas esse deve ser sempre o nosso gol, para chegar naquela questão da globalização e principalmente uma melhor interpretação perante os apostadores. Respeito às características e à realidade de cada associado. Acho que isso é uma questão de compromisso obrigatório de todos nós. Ou seja, cada organização, cada associação, cada jockey clube tem uma história vivida. Alguns de curto tempo, como é o caso da nossa associação, que tem menos de 5 anos de formação, outros são centenários. Vivem realidades locais, vivem os cenários que precisam ser compreendidos, precisam ser entendidos. Essa estrutura não pode ser criada para imaginar que vai chegar num ambiente qualquer que seja e vai mudar tudo que está sendo feito e vai trazer um modelo americano ou japonês, etc., para implantar obrigatoriamente. Não é essa a ideia. Nós precisamos trazer a compreensão de cada uma dessas estruturas, entender a realidade, trabalhar juntos para buscar melhores soluções para elas. Nós tivemos algumas experiências nesses últimos 2 dias, que foi muito importante para os nossos 2 consultores, entender um pouco de realidades que às vezes são muito distantes, né? E que eu tenho hoje convicção de dizer a vocês, é uma proposta de conceito que nós temos efetivamente que respeitar a realidade de todos. E nós precisamos ver de que maneira a gente pode trazer uma proposta que contribua, que seja uma maneira a mais para as estruturas que hoje existem. A solução nacional para a atividade. Também nós estamos convencidos que um TUF administrado por cada uma das estruturas com vida própria, sem essa interface, sem, entre aspas, um relacionamento e uma aproximação, é muito difícil que a gente consiga vencer. Nós temos um ambiente hoje de apostadores, mais de 200 milhões de potenciais apostadores no Brasil. A gente precisa entender que hoje uma pessoa está sentada, eventualmente em Manaus, apostando em corridas de cavalo do Rio Grande do Sul. Possivelmente poderá apostar no dia de amanhã em Pelotas, ou vice-versa, né, doutor Renan? Então, se a gente entende isso, nós temos que entender o crescimento do TUF na união dos esforços, na união do modelo. De que maneira nós vamos fazer isso é um grande desafio que a Liga tem, mas nós temos que entender que a recuperação do TUF parte por um TUF nacional e uma organização nacional, né? A questão da profissionalização da gestão. Essa é outra questão que é coração para nós, pelo menos como recomendação. Nós temos aqui várias experiências, vários esforços, muitos que estão aqui contribuem dramaticamente para cada uma das suas organizações de forma gratuita, de forma em maneira de doação. E isso, não digo que isso não é importante, sempre importante, mas nós efetivamente precisamos criar a condição de ter uma estrutura profissional pensando nisso 24 horas por dia e basicamente respondendo pelos seus objetivos, trazendo eventuais respostas pelos caminhos que são desenhados, com comprometimento. Essa é a recomendação, é uma questão conceitual. Não adianta a gente criar essa liga, aí embaixo da liga tem de novo uma estrutura que está lá em doação, tempo parcial, vendo de que maneira ajuda. Nós não vamos caminhar, né? Orientação para o planejamento e metas claras e definidas. Quer dizer, isso também é um outro ponto obrigatório. Quer dizer, não adianta a gente pensar em tudo isso e a gente não definir metas e objetivos claros. Discute a exaustão, mas uma vez que discutiu, criou ali uma linha de metas e objetivos, está desenhado um caminho e nós vamos passar a acompanhar, entre aspas,
vê as eventuais necessidades e desvios, mas você tem um objetivo para cada mês, para cada ano, para onde a gente está e onde a gente espera chegar. Isso é uma orientação obrigatória para uma estrutura como essa que se cria, né? A geração de resultados para a sustentação da cadeia de turf é aquilo que está lá em cima. Esse precisa ser nosso foco principal. Como é que a gente faz para que haja, entre aspas, a melhora da atividade e ela possa começar a realmente sustentar a atividade. Eu quero falar um pouquinho, só para ratificar a vocês, pode parecer um pouco insistente, mas eu achei importante trazer isso para vocês. Porque a proposta da Liga, de novo, né? Nós destacamos alguns dos nossos cenários atuais e o que teoricamente esse modelo da Liga se propõe, né? Então, no modelo atual, hoje nós temos a organização dos jockeys clubes, uma estrutura amadora que vem através das eleições, dos estatutos específicos de cada um dos clubes. Dentro das nossas associações também temos várias pessoas com conhecimento aprofundado, mas são pessoas que vivem no ambiente amador, não são profissionais da atividade de jogo, que estão lá dedicados 24 horas por dia, com obrigações, etc. O que a Liga propõe é que se crie uma estrutura profissional que cuide disso 24 horas por dia e que esteja lá, teleguiada por um plano e objetivos. E que tem que funcionar. Se não funcionar, muda. Hoje nós não temos esse privilégio. Uma estrutura de um jockey club, etc., não funciona, a gente convive com isso pelos anos que basicamente essa estrutura foi eleita, né? É assim a organização hoje, né? A atuação descontinuada é o nosso cenário de hoje. Os processos eleitorais, aqui nós temos um exemplo um pouco diferente, né, que pelo menos vocês vêm conseguindo manter uma certa continuidade na gestão, mas isso não é sempre assim. Eu diria que a maioria das vezes a gente passa por mudanças. Então, respeitando o cenário de cada um dos clubes, na prática a gente tem, a cada gestão, a cada momento eleitoral, o risco de uma mudança drástica de caminho. Eu não quero dizer aqui nem se é por bom ou por mal, mas é um fato que você tem um trabalho sendo orientado, vem um momento eleitoral, isso passa e muda, às vezes, completamente de caminho. Então, não existe atividade que resista a um cenário como esse. Nós temos vários exemplos aqui de gestões que são históricas, tenho dito isso até ao Dr. Verck aqui, ao Dr. Hasman, pela situação atual, né? Então, se você olhar o cristal daqui 5 anos, eu espero que essa continuidade aconteça, eu espero que tudo isso seja possível de manter, mas ninguém sabe. O cenário de hoje, a estrutura de hoje pode ter, eventualmente, uma mudança caminhando e, de novo, a gente vivendo uma outra dificuldade por caminhos que não são. Então, essa estrutura da Liga, ela tem, por definição, a continuidade no longo prazo. De que maneira? Aí eu volto àquele ponto que perguntaram nos cenários passados, foi levantado, mas então por que criar uma nova estrutura? De repente a própria PFT podia fazer essa função, ou a BCPCC, mas aí tem 2 problemas. Primeiro, não é o foco, eu não entendo o seu foco da PFT, e não sei, também não entendo o seu foco da BCPCC. A BCPCC tem sim as suas responsabilidades para atender aos interesses de criadores e proprietários. Englobar profissionais, jockeys clubes dentro dessa estrutura, não sei se seria o melhor caminho. Mas a questão principal aqui é essa questão eleitoral. Ou seja, você dizer, bom, também dentro da PFT, a cada 3 anos tem lá uma eleição, mudou o presidente, etc. Tal, e aí muda tudo que está sendo feito? Não. Na estrutura que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, o que se pensa é uma estrutura que tem perenidade. De que maneira? Você tem lá os representantes, na verdade são talvez 20, 30 estruturas lá representadas dentro da Liga. E aí você pode ter a mudança de uma dessas presidências ou diretoria, mas isso está diluído nesse cenário maior. Isso não interfere no planejamento e continuidade do que está sendo desenhado lá pela Liga, né? A individualização e concorrência predatória. Essa é a nossa realidade atual. Muitos vão dizer, não, isso não existe, finge que... Vamos falar aqui abertamente entre nós. A gente vive uma realidade que o Jockey Clube A concorre com o Jockey Clube B. Briga pelos cavalos, briga pelo espaço, briga pelo evento. A gente não tem hoje, com exceção de alguns esforços e de alguns relacionamentos que são pessoais, muitas vezes, você consegue diminuir esse efeito. Mas na prática,
Quer dizer, o histórico é que mostra um modelo atual concorrente. Um modelo que, poxa, eu tenho o Jockey Club do meu lado, em vez de entender e buscar uma maneira de contribuir com esse Jockey Club, não. Eu tenho uma realidade onde esse Jockey Club me oferece problemas. Eu tenho os cavalos, eu vou ter paros, o cavalo vai correr lá, não corre aqui. Eu estou preocupado no meu problema, não no problema do turf como um todo. Então, essa estrutura ela vai pensar no problema como um todo. Lógico que interpretando os problemas de cada um, mas tentando tirar esse cenário da mesa e fazendo com que todos enxerguem que o crescimento ele se dá pela união de caminhos, pela união de esforços. E isso, diz assim, e o turf pode se recuperar por essa união. Não precisa de divisão. Ao contrário, a divisão ela funciona de maneira negativa para a atividade. A ausência de um ambiente formal. Quer dizer, hoje nós temos um exemplo, talvez um momento único. O presidente Vecchio aqui sabe bem, quer dizer, nós temos lá a existência da grupo de revitalização que busca fazer um trabalho em benefício do turf. É uma estrutura válida, importante. No momento que você tem um ambiente de diálogo entre as pessoas que estão lá sentadas, às vezes consegue construir coisas positivas. Mas isso nem sempre é assim. Ela não é formal, ela não tem comprometimento e obrigações, as coisas eventualmente são discutidas lá, não quer dizer que elas depois saem de lá e elas são possíveis ou implementadas. Isso não pode mais ser dessa maneira, né? Então, a gente precisa trazer esse caminho e esta liga ela traz exatamente a possibilidade de você ter um ambiente formal, onde essas discussões são feitas à exaustão, e aí, a partir daí, desenhou-se um caminho, tem lá uma obrigação assumida perante todos nós. Então, esse é um dos caminhos do que se desenha, importante essa estrutura que está se propondo. Relacionamento individual com o governo. Hoje, tendo ouvido depoimentos, nós temos aqui o Luiz Otávio, que é representante do Ministério, eu imagino a dificuldade que deve ser para o Ministério interpretar e se relacionar com cada uma dessas estruturas de forma individual. Eu estava vendo o presidente Caplar outro dia me dizendo que ele tinha levado a pedido lá no Ministério sobre uma nova modalidade de aposta que eles tinham criado lá, que era a solução do turf de São Vicente, etc. Tal. E assim, você vai, nesses últimos meses, a gente tem tido a oportunidade de conversar individualmente com cada um dos jockeys clubes, e você vê que existem várias coisas que estão sendo pensadas. Importante. Se existir realmente essa solução, nós precisamos trazê-la para dentro da mesa, só que essa conversa é muito difícil. O governo olhar isso e se relacionar com cada um de uma maneira separada é muito difícil, a gente dificulta as coisas. Mais do que isso, a gente não tem união de esforços na questão de construção de caminhos. Existe esforço, eventualmente, nós temos uma capacidade inimaginável de conseguir caminhos políticos para a construção de alguma coisa. Mas se nós não temos nem a proposta dessa alguma coisa, esses caminhos são usados, eventualmente, para resolver um problema individual A no cenário B. É pouco. Nós precisamos realmente de união e a busca por um caminho maior. E essa estrutura se propõe a isso. Quer dizer, abaixo disso nós não estaríamos falando mais individualmente, nós vamos estar falando na voz de 20 associados, 15, 14, 23, não importa, mas um horizonte, um mundo muito diferente do cenário de hoje. Né? Mais do que isso, essa estrutura ela deverá permitir um trabalho constante junto ao governo. Hoje a gente vai a Brasília, volta, daqui 6 meses, quem sabe, volta lá de novo, etc. Essa estrutura talvez tenha que morar dentro de Brasília. Não só no sentido de buscar desenvolver as nossas necessidades, levar isso a conhecimento e batalhar por isso perante o governo, mas principalmente até para ajudar no aculturamento da estrutura do governo perante a nossa atividade, que é uma necessidade hoje. Hoje existem algumas pessoas que têm conhecimento do turf, mas são poucas. Nós precisamos mudar a imagem da atividade perante o governo. É um trabalho grande esse que precisa ser feito. E fazer isso de uma maneira isolada, difícil. Né? Perda de foco. E a questão do foco no turf. Quer dizer, hoje não é geral, mas existe. Existe um cenário que você acaba vendo, assim, onde o turf passa a ser quase que uma segunda coisa dentro das organizações e da estrutura.
Essa estrutura que está aqui, ela não tem sócio social, ela não vai dar corrida de cachorro, ela não vai administrar basquetebol ou outras coisas, ela vai pensar em turf, 100% em turf, respeitando a realidade de cada um dos clubes, nada contra isso, mas nós aqui nos propomos a pensar no problema turf, só isso. Produto não padronizado. Isso nós temos que entender quando a gente olha para um apostador e que o apostador de Manaus jogue nas corridas de Pelotas no dia de amanhã. Nós temos que entender que pode ser feito no modelo atual? Pode, mas nós estamos agredindo o apostador cativo e estamos dificultando a entrada de um apostador novo. Quando o apostador novo entra num ambiente de jockey club como o nosso, senta e tem que administrar, entender que agora está correndo a corrida em São Paulo, peraí, agora é a corrida do Rio. Aqui tem uma modalidade de aposta com o nome A, aqui é nome B. Aqui tem uma interpretação da comissão de corrida, aqui é outra. Como é que nós estamos espantando o apostador da nossa atividade? A gente precisa buscar maneiras de equalizar e de padronizar isso. É uma obrigação? Não, mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós vamos ver, eu entendo que não vejo por que razão os jockeys clubes não entendem isso como um cenário importante futuro. Duplicidade das estruturas e custos. Eu dou um exemplo para vocês vivido. Anos atrás tive a oportunidade de ir a Brasília e visitar um agente credenciado do Jockey Clube de São Paulo. Fui visitar, dei de cara, abri a porta da agência, era a porta do lado esquerdo, a porta do lado direito que tinha lá era uma agência do Jockey Clube brasileiro. Duas agências, operando uma do lado da outra, assim, dois custos, duas estruturas. Qual é a lógica? Cenário inacreditável. As organizações que existem dentro dos clubes para manter a atividade de imagens, sistema, a estrutura de administração das corridas. Hoje é toda uma situação, cada clube com a sua estrutura. Então isso tem uma oportunidade enorme de melhoria, de trazer melhores tecnologias, de ter custos melhores a partir do momento que a gente pensa numa estrutura única. É uma obrigação? Não, não é uma obrigação, é uma oportunidade. Né? Mas a Liga deve pensar nisso como foco sempre. É a maneira dela trazer e oferecer serviço para os seus associados. Né? Modelo inibidor de parcerias e investimento. O presidente Vecchio tem vivido isso, tem aqui um parceiro importante. Para você buscar interesse por investimento, por parcerias dentro da realidade de gestão do TUF como ela é hoje, é uma dificuldade enorme. É natural, é simples, para que todos vocês entendam. Uma estrutura séria vem ao Brasil e enxerga, já tem dificuldades que são legais. Como é que eu posso fazer investimento nessa atividade aqui, sem saber como é que isso vai ser organizado no dia de amanhã? Mas vai ter eleição daqui a um ano, então espera ver quem vai ser eleito para ver se eu faço um investimento. Aí eu faço investimento olhando o curtíssimo prazo. Eu tenho que tirar o dinheiro disso em 3 anos, porque senão isso aqui, não sei o que vai acontecer depois de 3 anos. E depois, como é que eu vou viver, eu posso fazer a parceria com o Clube A e o Clube B. Então, isso aqui, na verdade, eu acho que vai trazer para o TUF uma oportunidade enorme de você ter, não, talvez 10 parceiros com vontade de investimento aqui para o Brasil. Se vai ser feito ou não, se é levado, se é importante, é um assunto para depois a Liga decidir. Mas o fato é que, eu digo a vocês, estou tentando pegar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que está em discussões com a PMU hoje, muito importante. O caminho que o Rio de Janeiro desenha com a PMU já é um caminho muito salutar e saudável para o TUF. Mas eu vejo com dificuldade que a PMU venha aqui e diga, olha, espera um pouquinho, eu vou botar dinheiro, vou fazer investimento num negócio. Ela vem num caráter inicial, na possibilidade de você ter troca de imagens, até que já contribui um monte. Mas ela, por exemplo, vir aqui dizer, eu posso ajudar vocês na administração, na organização, posso pôr dinheiro, posso fazer, ela não vai fazer isso. Não tem como. Então, essa estrutura, o dia que ela estiver criada, ela abre essa oportunidade. Porque aí você tem continuidade,
você tem um processo que as influências está praticamente um outro tipo de organização. Então, a somatória de tudo isso, na verdade, onde é que a gente aponta? Sair de um cenário que hoje é altamente deficitário para um modelo que permite a atividade ser lucrativa. Isso, na verdade, busca um caminho de união. Essa palavra a gente já ouviu por várias vezes, e às vezes você fala, tudo bem, ela fica solta no ar, é bonita, etc. Tal, na prática, isso às vezes não acontece. Aqui o que a gente prega é a união das estruturas, é que a gente respeite, que a gente permita a participação de todos os que têm interesse pela atividade, que estão, dizer, dentro da sua realidade, brigando para que isso continue e sobreviva. Eu vou passar a palavra agora para o Tom. Where's Tom? Tom? Nós vamos entrar na segunda parte aqui, que fala um pouquinho dos serviços e benefícios. Quero só, antes de passar a palavra, Tom, antes de passar a palavra, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas no final, né? Então eu pediria, se vocês têm algum ponto de tudo isso que a gente falou, se vocês, por favor, puderem tomar nota, depois no final a gente volta para as questões de perguntas e respostas. Tá bom?